Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva, curta, compartilhe, dá o like, dá o dislike, só se você quiser. E hoje eu queria ter falado desse tema, mas eu achei um tema mais interessante, que é sobre a questão do Enrancão ontem. Mas eu quero falar sobre a questão das falas da assessora, da ministra da Igualdade Racial, da Aniele Franco, revelam a miséria intelectual e política do identitarismo liberal importado do Zé Uá e que se apresenta como esquerda no Brasil. Essa baboseira de linguagem neutra, utilizada de maneira naturalizada, é uma aberração sem tamanho. A moça falou bobagem, pois desconhece a realidade sociocultural do país, das torcidas de futebol. Um clube como o São Paulo, que possui mais de 22 milhões de torcedores, a terceira maior do país, atrás do Flamengo e Corinthians. E a maioria desses torcedores são negros que vivem nas periferias das grandes cidades e não pode comprar ingressos caros para assistir jogos dentro do Morumbi. O identitarismo liberal se traveste de esquerda e isso é um atraso para a luta política da classe trabalhadora. Isso promove desorganização, fragmentação da luta, ao se pautar por questões de raça e gênero. E o identitarismo dilui a luta de classes e naturaliza o sociometabolismo capitalista. Isso aí impede a verdadeira natureza da luta política, social e cultural a ser travada para a superação da exploração violenta da força de trabalho que nós temos aqui. E isso, gente, consequentemente, ao racismo que assola a sociedade brasileira. Quem leu o livro do Muniz Bandeira, que ele fala sobre a questão do negro, como o negro foi marginalizado, era quase subcidadão, cidadão de segunda classe, o Muniz Bandeira fala claramente sobre isso. A verdadeira causa da reprodução do racismo é a exploração capitalista, a divisão da sociedade em classes antagônicas e a manutenção da propriedade privada como direito inalienável do indivíduo. Ou seja, as causas da reprodução do racismo se encontram no próprio ideal liberal que se impõe como ideal dominante e intransponível. Por isso que o identitarismo jamais poderá combater o racismo de fato, pois ele é uma expressão de uma ideologia falida que sustenta o racismo e todas as formas de violência vivenciadas no cotidiano. E antes que eu me esqueça, falar com linguagem neutra faz o sujeito parecer um verdadeiro idiota. Eu já falei disso várias vezes. E eu já briguei com 1.001 pessoas que defendem isso. Pode ser gente do PSOL, gente do PCB, PCdoB, PCO, PCO. A esquerda institucional, gente, ela perdeu e muito a questão do diálogo. A gente vê a dificuldade que eles têm de dialogar com a população. As esquerdas participativas, como de movimentos ou lideranças não institucionais, como o Galo, conseguem. O Galo do iFood, né, que luta contra o iFood. E essas pautas identitárias, pessoal, estão maculando e muito as questões da verdadeira luta política dos trabalhadores. Eu venho falando isso há muito tempo e vem gente, não, Ricardo, você está errado, não, Ricardo, para de falar. Tem gente que já até mandou eu tomar você sabe. É isso que eu falo. Hoje a esquerda se ausentou. O Domênico Lossurdo, ele tem uma obra muito, mas muito boa, que fala sobre a esquerda ausente e que apresenta o lamentável cenário da esquerda diante dos avanços do imperialismo planetário promovido pelo excepcionalismo do Ocidente, não
não sobra pedra sobre pedra. A gente vê aí como as figuras consagradas pela esquerda, entre aspas, contemporânea, que apresentam críticos radicais como Michel Foucault e a sua defesa do neoliberalismo, a rebeldia sensacionalista do Slavoj Zizek e o pró-imperialismo de David Harvey e Antônio Negri. Então, gente, existem aí muitas questões de contradição. Como a esquerda foi assumindo posições contra-revolucionárias. A esquerda se tornou uma esquerda imperial, incapaz de elaborar uma crítica profunda e materialmente consistente. Essa é a mesma esquerda que usa as pautas identitárias para ferrar ainda mais com os trabalhadores. Eu vejo isso aí, gente, essa ideia de universalismo democrático é uma questão um tanto quanto errônea. Eu acho que isso aí se converte mais em um etnocentrismo exacerbado. Eu posso citar aqui no Brasil a questão de como o negro ele tenta se impor, mas não consegue devido ao racismo. Tentem entender. O que a Marcelle Decoté fez, a assessora, foi uma extrema idiotice. As pessoas não têm conhecimento, então fiquem caladas. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar: ô gente, vamos falar sobre reprodução humana, sendo que eu não estudei medicina, não sei como acontece. Bom, eu só sei o básico, mas eu não sei o intermediário e nem o avançado. Os movimentos de esquerda hoje se perderam por causa dessas pautas. A esquerda precisa se reorientar e se libertar dessa dominação ideológica imperial. Quem lê esse livro, Domênico Lossurdo, esse livro aqui, que eu acho ele fantástico, é um livro que eu li e amei. Ele mostra claramente o que é a esquerda, como a esquerda deve se portar. Domênico Lossurdo, A Esquerda Ausente e Crise, Sociedade do Espetáculo e Guerra. Pessoal, essa eu tirei o roteiro um pedaço desses livros. Mas eu posso dizer que as pautas identitárias nós devemos lutar contra essas pautas. O que a ministra, a assessora da Aniele Franco fez foi muito ridículo. Não vou passar pano, nunca irei passar pano para a pauta identitária. Aos desinformados que ficam aí, o amor, a luz das estrelas, isso e aquilo, eu vou dizer a vocês não passaram nunca. E eu estou disposto a comprar briga com vocês a hora que vocês quiserem. Eu não sou de... Se é para lutar, eu estou igual Lenin. Eu formo meus batalhões e vou marchando.